usei equipamento, assim, de ter cenário 1 e 2 na época do Vitor e Léo. Fiquei 5 anos com eles. Aí realmente a gente padronizou os mix mais robustos, uma bateria que atendia a dupla, né? Aquela turnê. Aí eu pude fazer essa escolha. É muito difícil ter essa... Não é comum, né? Ter essa estrutura, né? Geralmente você faz um trabalho... Vai para um festival em Salvador, você vai chegar lá, uma locação, às vezes um ambiente, a estrutura do som, usa uns microfones, são diferentes de um festival de São Paulo, um local fechado, enfim, são variáveis o tempo todo, né? Eu entendo, mas assim, você tem alguma busca, assim, olha, eu vou trabalhar com um artista tal, vou fazer turnê, o equipamento que eu vou usar vai ser esse. Qual é o critério que você usa para escolher o que vai para a estrada e o que vai para o estúdio? O que for melhor, a gente entra num acordo. Eu, engenheiro, artista, for melhor para todo mundo. Entendi. Mesmo, mais assim, uma vez, para música mesmo. É muito importante esse diálogo tá assim, cara. Tá afinado. Por que eu te perguntei isso? Porque às vezes você tem uma oportunidade no estúdio, como por exemplo, pessoas vão gravar guitarra no estúdio, o camarada às vezes grava 30 guitarras, mas ele no show ao vivo, ele só toca uma. E aí ele tem 29 gravadas, ou vai ter 12 gravadas, ou ele não vai ter nenhuma. Como é que vai ser aquilo, assim, a diferença do que você fez no estúdio, né, pro ao vivo? Cada situação, ela vira um desafio. Vira um desafio. E isso tem que ficar bem claro, porque você não vai ter a resposta. Às vezes, um estúdio, pra você tirar o melhor som, você toca com uma dinâmica. Né? O estúdio, aquele silêncio, aumenta o condenser ali, você toca leve, mas depois você chega um sonsaço cheio de harmônico. Ao vivo, com 20 mil pessoas, urrando, você vai ter que chegar lá na dinâmica, começar no 9. Pois é, interessante você falar da palavra dinâmica, porque eu adoro essa palavra, assim, eu gosto dessa palavra assim, de maneira até um pouco exagerada. Eu cheguei a fazer algumas gravações, né, de shows que nós trabalhamos juntos, você, né, fazendo parte de uma banda muito legal, com o Glaucia Nasser e outros artistas, e eu me lembro, assim, que na maioria dos shows, eu nunca usei nenhum controlador de dinâmica. Eu fiz essas gravações, por exemplo, apenas com os microfones entrando na mesa, no pré, fazendo ajuste de equalização, mixando, mas sem nenhum controlador de dinâmica, nem compressor, nem gate, nem nada. E a gente conseguia perceber com clareza o nível da dinâmica de vocês no palco e como aquilo chegava em alguns momentos até nos fazia arrepiar por causa da dinâmica, de como aquilo conversava com a canção. Essa dinâmica toda e que, por exemplo, se eu talvez naquele tipo de espetáculo, de música, de show, se eu colocasse muito controlador de dinâmica, eu mudaria a performance de vocês. Verdade. Então, com relação a essa coisa da dinâmica, me chama muito a atenção o seu trabalho nesse sentido, de como você trabalha a dinâmica no instrumento e como a sonoridade dele muda a cada instante da canção. Pois é, Dani, eu acho que você não está exagerando, não, porque dinâmica é a liberdade. Você ter a liberdade, falar assim, não, agora eu vou falar super baixo, agora eu vou colocar uma intensidade. Você poder você trabalhar isso é a total liberdade. Você ficar, a gente tem que ser tudo em cima, cara, e dinâmica tem hora que é pausa, respiração. É musical, né? É muito musical, musical. Eu acho que dinâmica devia ser em tudo. Só que, cara, uma coisa que é impressionante, tem muitos músicos que não usam dinâmica. Acho que dinâmica é tirar a mão. Tirar a mão, assim, é simplesmente parar. Cara, você imagina se... É raro, eu vi isso poucas vezes. Mas às vezes o cara tá construindo uma ideia. Dá um exemplo de guitarra. E ele colocando ele no terceiro plano, sabe? Ele tá tocando, tem uma coisa... pode ser com mais movimento, mas ele dosar, colocar no volume 2, ele podia estar no 8. Então, assim, eu sinto falta disso. Não, é o tempo todo, todo mundo colocando... É tudo o tempo inteiro, totalmente, o tempo todo demais. Isso, e assim, uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu já tive muita dificuldade com direção musical. Sim, e hoje, por exemplo, dependendo do estilo musical que a gente for observar, você vê que a dinâmica ela tá muito reduzida na música, porque é a busca pelo volume, né? A busca pelo volume. Pelo volume e não pela dinâmica, pela musicalidade. Assim. Eu te falo até em relação à dinâmica, tem alguns trabalhos que eu já fiz que voltou masterizado de estúdios e profissionais que com muita sinceridade não me agradou. Isso é uma coisa pessoal. Você gravou uma coisa e ouviu outra depois. Eu gravei de outros colegas gravando, falei assim, cara, mas tá tudo em 0 dB. Olha, não é o que eu não tô falando de regra nem nada, mas eu não gostei. Eu tenho uma coisa de deixar a dinâmica, a liberdade. Cara, liberdade é coisa suprema, a dinâmica também. Porque nós estamos falando de arte, né? Isso. E a arte depende do músico, assim.
É óbvio que quando você tem uma pessoa que tem uma limitação técnica, musical, às vezes você usa um controlador de dinâmica para ajudar aquele músico, porque às vezes ele não tem dinâmica. Ele, na verdade, quando ele tinha que fazer uma coisa reta, ele oscila porque ele não consegue fazer a coisa reta. E na hora da dinâmica, ele também não consegue fazer. Então, assim, às vezes você colabora com uma limitação do músico. Mas se o músico faz aquilo artisticamente, é interessante você deixar que aquilo aconteça, né? Tem a questão do compressor, como chega o som, assim, pô, já vi isso várias vezes, impressionante, assim, como o som chega e faz, muda até, chega a mudar a expressão, né, a interpretação. Sim. Agora, Dani, enquanto você estava falando, vou registrar uma coisa aqui. Meu sonho, um dia eu quero, assim, que isso fique uma coisa comum, que possa tocar e registrar num dia a dia, assim, de uma turnê, um engenheiro ter liberdade de fazer mix diferentes. Essa música aqui eu vou colocar compressor, não, essa eu vou tirar. Essa música aqui eu vou usar tal coisa. Ele possa ter total liberdade da gente caminhar junto. Porque isso não é comum, geralmente o cara tem que fazer, fica pressionado para colocar tudo. Não. Eu, por exemplo, eu sou da turma do contra. Eu sei disso, mas você sabe que existe essa história, tanto em estúdio quanto ao vivo, ganha no grito. Ganha no grito, é. Então, de isso ser comum, pois sabe? Léo, mas aí vem uma coisa interessante. Assim, vários shows que eu fiz com você, mas com outros artistas também, muitas pessoas chegaram até a mim para elogiar o som, às vezes me pediam um telefone, achavam que eu também alugava equipamento e tudo, porque queria que som é aquele e tal, onde eu deixava a música fluir, e não a técnica. A técnica, ela trabalhava a serviço da música, e não a música a serviço da técnica. Então, na verdade, assim, o que as pessoas ouviam, olha, isso aí é o que eles estão fazendo. Porque, por exemplo, se nós tirarmos o elemento som, amplificação da história, o que é que está acontecendo acusticamente no palco? O que é que você está fazendo na sua bateria? Porque se eu tiro o elemento amplificação, o que eu imagino que você esteja ouvindo é o que você está tocando. Então por que eu não posso levar essa experiência para a plateia? Porque é mais difícil, né? É muito mais difícil. Reproduzir o que está acontecendo é muito mais difícil do que criar. Do que criar uma outra coisa. Então, por exemplo, você faz nuances numa caixa da bateria que se eu a comprimo demais, eu mudo essa dinâmica sua, ou seja, a sua tocada ficou diferente, já não é mais o que o Léo Pires está fazendo. Nós entendemos plenamente que isso aqui não é não estamos falando de regra de novo, não existe regra. Estamos falando de conceito. Se eu tenho uma banda que é muito musical, que é dinâmica, que tem essas nuances o tempo todo acontecendo, no meu entender, num primeiro momento, não faz sentido eu mudar isso. Eu prefiro ter um sistema de som que tenha um range dinâmico muito grande, ou seja, usar muito equipamento com sobra de energia, para que esse equipamento consiga acompanhar o que vocês estão fazendo no palco, sem entrar em limitação, em compressão, em saturação, para deixar a plateia perceber aquilo que vocês estão fazendo. E quando vocês estiverem com uma coisa muito sutil no palco, que ela esteja muito sutil na plateia. Mas isso é o que há, né, cara? É o sonho, assim, né? Sempre, né? Agora, para você, não é fácil chegar num local que tem uma ambiência que não favorece. Aí chega um PA desalinhado. Sim. Ou chega os mix, você fala assim, puxa, esses mix não reproduzem. São desafios, e a gente cresce com desafios. E é interessante, por exemplo, né, no meu caso, eu trabalho muito mais tempo na otimização do que na passagem de som. Então, às vezes eu fico 8 horas, 7 horas numa otimização para passar o som em 20 minutos. Por quê? Porque aquele sistema de sonorização, na minha concepção, ele funciona como meu monitor de referência do estúdio. Ele tem que ser o mais transparente possível, o mais plano possível. Você fala assim, você vai fazendo correções no sistema de som, fazendo diversos ajustes para que ele soe como um monitor plano. Ali, é como se eu estivesse trabalhando num grande estúdio. Não, já fiz esse trabalho com você, inclusive, uma vez. Falei assim, a gente vai ter que mexer naquele falante, aquele outro falante está com troca, isso. Realmente é um trampo. O bom seria se a gente pudesse ir direto ao assunto, né? Mas se todas as locadoras estivessem com tudo bonitinho, arrumado. Né? Mas é importante também todo mundo conscientizar que são desafios, você vai passar por eles, vai crescer, né? Vai achando formas de trabalhar. Muito legal. Dos trabalhos que você fez, assim, você tem algum trabalho que você destacaria, que te chamou muita atenção, de 2 pontos. Um que foi muito prazeroso e outro que te trouxe muitos desafios? Eu vou citar 2 trabalhos que fizeram muita diferença esse trabalho de equipe. O disco Dias Claros do Sideral, eu fui para alugar uma batera pro produtor, Rubinho de Souza, para alugar algumas bateras e caixas, e gravei algumas coisas, e foi ótimo, porque o Sideral pôde gravar no estúdio do Jota, trouxe 2 engenheiros,
o LP e o Bill. Tinha tempo, tinha harmonia, o resultado ficou sensacional. É um disco, assim, primoroso. Eu vou te falar uma coisa, não porque eu gravei uma música, tenho que agradecer por considerar o resto da vida, uma música linda, que é a música do título do disco, Dias Claros, mas é um trabalho primoroso. E, ano passado, eu fiz uma gravação no Estúdio VIP, do produtor Dudu Borges. A gente conseguiu exatamente essa história de time jogar junto. Vídeo, áudio, produção, banda, não teve pós-produção. É aquele take dos sonhos. Valendo. Opa, passou uma vez, tá bom? Foi bom. Passou a segunda, foi excelente. O terceiro foi ótimo, ficou o segundo. Mas aquele take real. O que eu vivi foi especial. De, tipo assim, eu toquei, não passei de uma dinâmica para não atrapalhar a voz. Tipo assim, a gente fez a leitura do ambiente, de volumes, de timbres. E são trabalhos que eu vou usar como referência, que deram certo, por soma de valores. Exatamente. Soma de valores. Se um engenheiro começa a falar assim, não, depois a gente faz um replace, então toca de qualquer jeito, depois a gente edita. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a gente sonha e a gente gosta de música, não é pra isso. Nada contra pós-produção, mas você deve fazer o melhor, sabe? Independente de como foi microfonado, como que vai ser? Então o ampli tá pra lá, volta só um ampli, posicionar o mic pra cá, o baixista, eu gosto muito de construir isso com o baixista, pra tocar. A gente acabou indo pro assunto do ao vivo. Independente se eu tô com fone ou não, quando eu tenho oportunidade, eu peço o baixista, cara, tem como voltar um ampli pra mim? Porque é o grave, cara. É o grave que eu não vou ouvir no fone, que às vezes se eu ouvir no sub é ruim pra batera. Por causa da realimentação, vai voltar nos microfones. E faz a gente conectar. Então, tipo assim, às vezes a via não tá tão clara, mas eu tô junto com ele, eu tô sabendo o que tá acontecendo. Essa pulsação é muito importante, né? É o que a gente chama da cozinha da banda, né? Essa cozinha, ele tá pulsando, é uma coisa muito interessante. Isso. Agora, tem vários trabalhos, né, que é difícil falar, porque semanalmente gravo várias coisas. Mas esses dois, eu tenho que falar que é o trabalho do grupo A Outra Margem e do Sideral. Esse Sideral Dias Claros foi uma experiência, porque eu vi outros bateras participando, eu vi a coisa acontecendo, eu falei assim, nossa, que produção, e eu não estou falando aqui de produção, é a questão financeira, claro que tem uma estrutura para isso acontecer, mas a entrega de todos os profissionais, inclusive no dia, como fui primeiro lá só para passar som de batera, eu lembro de todo mundo pegaram, praticavam, várias pessoas, eu tocando a batera, todo mundo ouvindo na sala, onde que é o melhor ponto da batera, onde... Que legal, que legal, isso busca é demais. pelo resultado. Não ficou bom à toa. Não. Sabe, o negócio nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, assim... Isso é muito bom, sabe? Eu vou contar isso para sempre, porque é uma coisa... É difícil viver isso, essa entrega, esse tempo, essa estrutura. Mas deve ser reconhecido. É muito legal o que você está dizendo, dessa coisa da entrega, porque me faz lembrar uma das bandas com as quais eu trabalhei por muito tempo, foi com o Biquíni Cavadão. E recentemente o Bruno Gouveia, vocalista, me disse que ele lançou um livro contando a história dele na banda. E tem uma parte no capítulo lá que ele fala sobre o nosso trabalho. Eu fiquei super surpreso, assim, né? De que ele falou, não, eu citei você, mas como? Porque chegou um momento no Biquíni Cavadão que nós queríamos dar um passo além na qualidade do nosso som. E nós decidimos que você seria a pessoa escolhida. Olha só. Eu falei, então eu fui escolhido. Não, você foi escolhido a dedo. Nós escolhemos você para melhorar a qualidade do nosso som. E tudo que você falava pra gente, nós obedecíamos. Que legal. E eu falei assim, cara, então, porque é exatamente isso. Porque o Biquíni foi a banda que mais me deu liberdade para eu experimentar. Então eu experimentei um mundo de microfones, posicionamento, eu mudava os músicos no palco, eu mexia em posição de amplificador, caixa de retorno, eu mexia em volume. E eles permitindo, eles querendo um melhor resultado. Abriram, né? Totalmente a porta e falaram o seguinte, nós queremos elevar a qualidade do nosso som. E quando nós chegamos, por exemplo, em 93, no Hollywood Rock, nós fomos assim, elogiados assim, pelos gringos, por todo mundo, assim, pela sonoridade, porque nós chegamos com uma coisa pequena, mas que durante toda a parte técnica, os gringos foram falar com eles no palco. Você olha, o som de vocês lá embaixo estava sensacional. Que legal. Incrível. E o Biquíni tocando em noite com Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers, The Fall, outras bandas, né? Então, assim, foi um motivo de orgulho. Mas como é que nós chegamos lá? Exatamente no trabalho em conjunto. Como você disse aí, a banda falou, olha, o que nós precisamos fazer para melhorar a qualidade do nosso som, porque nós queremos isso como diferencial. Quantas bandas fazem isso hoje? E quantas bandas falam, não, eu uso o microfone tampado desse jeito e acabou. Eu vou contar um caso aqui, eu vou falar o milagre e você falar o nome do santo. Claro. Mas você imagina, você tá numa turnê e o vocalista com 40 centímetros de distância do microfone. Aí o engenheiro chega pro produtor e fala assim, olha, porque não pode falar direto com o artista semideus, né? Tem que falar pra ele aproximar. Ah, mas não pode, ele gosta de cantar assim, porque ele não canta, ele não consegue expressar de outro jeito. Aí coloca a bateria, coloca side, vai ouvir a gravação. Por que a voz tá vindo... Assim, suja, olha, porque né? se é só você aproximar 20 centímetros... Não,
Não pode, tem que troca o fone. Troca o técnico, troca o técnico. Troca o fone, troca o técnico, troca o monitor, troca tudo. Troca o painel de LED, troca a garrafa de uísque do camarim, mas não resolve. Você vê, aí nós vamos voltar no primeiro assunto do nosso bate-papo, que é a fonte. Você falando que você muda o som da sua bateria, mexendo nas peças, na tocada, colocando acessórios na bateria, você está mexendo na fonte. Total. Então o que acontece? No caso desse microfone de voz, nós tínhamos que mexer na fonte. Não era no resto. O resto era efeito, não era causa. Com certeza. Então, assim, aí, aquele desgaste e não ficava bom para ninguém. Sim. Sabe? E Sim. o equipamento era muito bom, todo mundo com muita estrutura, mas é a falta, de repente, de boa vontade, é alinhar a equipe para ter E é uma coisa assim imprescindível, por exemplo, que eu costumo dizer que são ferramentas. Você, enquanto baterista, precisa conhecer a sua ferramenta de trabalho. Um cantor precisa conhecer o microfone. Ele saber que ele tampar a cápsula do microfone, ele muda o diagrama polar, muda a resposta em frequência e vai mudar o som. Então, às vezes eu vejo programas de televisão que tem aqueles festivais, você vê uma voz maravilhosa, daí a pouco no mesmo programa a pessoa entra cantando com o microfone tampado e você vê aquele som de carro de pamonha, sabe? Sei. Aquele pamonha. Sei. Aquilo entra na televisão, mas eu quero não, esse é um estilo, eu tenho que cantar desse jeito, porque todo mundo do meu segmento canta segurando desse jeito. É uma forma de estragar o som em prol de uma performance visual. Exatamente. E nós estamos falando de música. Ele está prejudicando muita coisa, né? A Inclusive voz, o próprio enfim, trabalho, né? mas O próprio trabalho. Aí precisa dele ter vivência e E repensar. alguém dizer isso pra ele, né? Então, e ter coragem de falar isso. Outra coisa que eu já vi de monitoramento, assim, um colega que ele começou, olha, usava um ampli. Eu falei assim, não, eu tô querendo ouvir agora uma via, beleza, depois coloca outra via. Não tá legal. Coloca side, não, só foi aumentando. De repente, fone. Aí ele fez um side estéreo, 2 vias e um ampli. Eu não conseguia tocar a bateria perto dele. Porque ninguém falava para ele, olha, é porque se você abrir o ampli, você prejudica a sua voz. Se você voltar esse retorno, você prejudica o ampli. Se você abrir o side nesse volume, você prejudica tudo. Só estava piorando. Cada vez mais equipamentos usados de forma errada. E a relação humana também, profissional de forma, não acontecendo. Onde o mais era menos, né? Isso. Aí você fala assim, pô, mas o que está acontecendo que não chega no resultado? Cara, não estão dialogando de uma forma certa, simples. Com o objetivo do resultado. E se prejudicando, e aí gera um desgaste. Acha que o outro não tem competência e a culpa é de não sei o quê. Ninguém ganha com isso. Então a gente tem que ser realista, deixar a vaidade, não chegar perto para o resultado ser bom para todo mundo. Tinha uma história interessante, Léo, que numa época que você queria vender sua bateria e você alugou sua bateria. Como é que é essa história aí? Pois é. Eu anunciei a batera.